Nesse vídeo aqui eu vou contar algumas coisas que eu faria e que eu não faria se estivesse começando no design em 2024. E faria os meus projetos fictícios voltados para esse nicho. Mas a gente precisa estar preparado para esse processo. Não me comparar tanto com outros profissionais. Em comparação a quando eu comecei lá em 2020, eu não seria uma criadora de conteúdo. Pois é. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sou designer, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sei que muitas pessoas também estão iniciando no design gráfico em 2024 e eu decidi fazer esse vídeo aqui contando pra vocês 5 coisas que eu faria se eu estivesse começando hoje. E o primeiro tópico seria certamente atualizar o meu portfólio. Por mais que os meus primeiros trabalhos ali pudessem parecer iniciantes, eu não deixaria de colocá-los no meu portfólio. E digo mais, colocaria projetos de clientes reais que eu tivesse e também colocaria projetos fictícios. Eu penso hoje que o mais importante é mostrar o meu trabalho, mostrar a capacidade que eu tenho, o tipo de projeto que eu posso criar, sendo projeto fictício ou não. E eu também faria o seguinte, eu buscaria ali entender que tipo de nicho, que tipo de projetos eu gostaria de fazer e faria os meus projetos fictícios voltados para esse nicho. Por exemplo, eu quero atender confeitarias, quero trabalhar com essa área da confeitaria, projetos mais minimalistas, enfim, os projetos que eu fosse criar, eu criaria nesses estilos, projetos fictícios para confeitaria, padaria artesanal, docerias. Então todos os meus projetos fictícios seriam voltados para aquele público que eu gostaria de atingir. Um dos pontos que eu queria comentar aqui com vocês é que vocês não precisam ter medo de mostrar o trabalho de vocês, independente se é um projeto real ou se é um projeto fictício. Você tem que mostrar aquilo que você é capaz, aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode trazer para o seu cliente. O segundo tópico seria colocar na minha cabeça que trabalhar com design gráfico vai muito além da ferramenta. Pois é, hoje eu entendo que trabalhar com design, ser um designer gráfico não significa saber mexer nos programas, não significa saber mexer no Illustrator ou no Photoshop. Não, é muito mais que isso. A gente precisa entender um pouquinho ali do design, ter uma base mais sólida, entender um pouquinho dos conceitos, né? Entender um pouquinho dos princípios para que a gente consiga aplicar tudo isso usando os programas. Então eu buscaria esse conhecimento, estudar um pouquinho essa base aí do design para depois me aprofundar nos programas. E até mesmo entendendo um pouquinho mais sobre design, sobre essa área, entendendo ali quais caminhos a gente pode seguir, porque o design é uma área muito ampla. Eu poderia identificar aí qual das áreas chama mais a minha atenção, qual das áreas aí eu tenho maior interesse em trabalhar e com isso direcionando muito mais os meus estudos para aquilo que eu quero fazer. Por exemplo, se eu quero trabalhar com motion design, então ali depois de ter aquela minha base, de ter aquele estudo mais básico ali sobre design, eu vou buscar cursos e vou buscar estudar coisas mais direcionadas para essa área de motion design. E aí é claro que eu me jogaria para fazer testes, montaria meu portfólio, começaria ali os meus trabalhos e já jogaria no meu portfólio, mesmo que fossem projetos de estudo, projetos fictícios, para que eu começasse ali a ter um portfólio para poder mostrar para as pessoas. E eu entendo que todo mundo quer chegar lá, quer ter o sucesso profissional, quer trabalhar na área que gosta, mas a gente precisa estar preparado para esse processo, né? Porque esse processo faz parte da nossa construção profissional. O terceiro tópico, então, seria não fazer comparações. Eu buscaria não me comparar tanto com outros profissionais. Pois é, ainda mais no início, que é super complicado, a gente começa a ver outros profissionais trabalhando já com aquilo, né? Parece que a gente nunca chega lá, parece que a gente tá sempre remando, mas não, eu buscaria então não ficar me comparando, me colocar ali na fase iniciante de que eu estou aprendendo e eu vou evoluir, e eu vou fazer testes e eu vou praticar para ir crescendo aos poucos. Então eu teria a mente mais tranquila para entender que as coisas vão acontecendo gradativamente. E também tentaria entender que muitas vezes o que funciona para um não quer dizer que vai funcionar para o outro. E que não existe uma receita de bolo. E que se existe uma receita de bolo, que esse bolo não fica igual para todas as pessoas que usam essa mesma receita. Então assim, entender, né, internalizar que cada um tem o seu processo, cada um tem a sua evolução. E não fazer comparações seria o ideal para que a gente fosse construindo ali a nossa caminhada. E o quarto tópico é não ter medo da concorrência, que está bem ligado ao tópico anterior. Hoje na internet eu vejo muitos perfis de designers. Em comparação a quando eu comecei lá em 2020, hoje tem muito mais pessoas trabalhando com isso, né? A gente tem muito mais opções no mercado. E um dos pontos que eu não deixaria isso me afetar é pelo simples fato de que trabalhar com design, trabalhar com desenvolvimento de identidade visual, por exemplo, vai muito além de criar algo bonito, vai muito além da gente ter um portfólio legal, um portfólio bonito. A gente precisa ter processo, precisa ter etapas, a gente precisa prestar um bom atendimento para os clientes, porque senão o cliente ele não fica.
Olha quantas opções tem no mercado. Então, quando a gente entende que o design, trabalhar com design vai além dessa parte criativa e a gente consegue consolidar ali o nosso negócio, estruturar muito bem todas as etapas, a gente consegue entender que o design vai além. E o cliente também busca isso, ele busca segurança, ele busca confiança, ele quer contratar um profissional em que ele possa confiar. E você precisa transmitir isso. E não é todo mundo que está no mercado que consegue transmitir. E o outro ponto que eu acho que a gente não deveria se afetar com a concorrência é porque existem vários estilos diferentes. E nem todo mundo trabalha com todos os estilos. Então você pode se especializar ali num determinado estilo, você pode se especializar ali em um determinado nicho. Então as possibilidades são muitas e eu te garanto que tem cliente para todo mundo. Então não caia nessa neura aí de ficar se comparando, de ficar achando aí que a concorrência pode te atrapalhar em algum momento. O negócio é focar no seu, focar em fazer o seu melhor e mostrar o seu trabalho. E o quinto tópico e último, mas não menos importante, é que eu não seria uma criadora de conteúdo. Pois é, se eu estivesse começando hoje, eu não me preocuparia com isso e eu não criaria conteúdos. Mas calma, não criaria conteúdos massivos, conteúdos muito educativos, porque eu acho que as pessoas já estão um pouco saturadas disso. A gente já vem aí de alguns anos que a gente está tendo muito desse tipo de conteúdo e eu vejo que as pessoas estão se conectando mais com rotinas reais e pessoas reais. Então o meu tipo de conteúdo seria focado em mostrar o meu trabalho. Então eu traria ali conteúdos diversificados em relação ao meu trabalho. Então eu mostraria o conceito do projeto, aplicações, mostraria como que o projeto foi desenvolvido, então geraria desejo nas pessoas de contratarem o meu serviço somente dessa forma, mas não faria conteúdos ali como eu já fiz antes, então que era conteúdos voltados como ter uma identidade visual bem atrativa, saiba como usar a sua identidade visual, qual a importância de ter uma identidade visual, a diferença de uma identidade visual e um logotipo. Então eu não focaria o meu tempo buscando criar conteúdos extras para o meu perfil. Eu focaria o meu tempo apenas criando conteúdos com base naquilo que eu já tenho, que é o meu trabalho e que eu quero mostrar o meu trabalho. Acho que deu pra entender, né? E essa questão que eu comentei, que a gente já vem aí de alguns anos, né? Principalmente esse ano em que a gente teve um boom aí desse negócio do auto ticket, dos blazers, de muitos especialistas, de muitas pessoas falando o que é certo e o que é errado. Tem muitas pessoas que já estão saturadas disso e querem se conectar com pessoas reais. Então, você não precisa necessariamente ser um criador de conteúdo. Foca em criar conteúdo voltado para o seu trabalho, para que você possa divulgar e mostrar o seu trabalho cada vez mais. A gente não precisa necessariamente ser um criador de conteúdo, tá constantemente criando conteúdo para conseguir vender o nosso trabalho. A gente consegue só mostrar o nosso trabalho, mostrar como a gente faz e a gente consegue sim ter clientes sem ser um criador de conteúdo. E aí, o que você achou desses tópicos que eu trouxe aqui no vídeo? Agora eu quero saber de você, quais são as coisas que você faria e o que você não faria se você estivesse começando hoje no design. Coloca aqui nos comentários pra gente bater esse papo. Foi isso pro vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!